Salve, amigos do violão! Eu sou o Celso Faria, violonista, professor, produtor cultural e agora entrevistador. Esta é a nossa nona entrevista do ciclo O Charme do Violão Mineiro. Este projeto ocorrerá semanalmente, sempre às terças-feiras, às 20 horas e 30 minutos no meu canal do YouTube, e contará a cada encontro com uma personalidade de destaque ligada à cadeia produtiva do violão em nosso estado. Contaremos com a presença de executantes, professores, compositores que utilizam o violão como suporte criativo, compositores que não executam o violão, luthiers, produtores, jornalistas, pesquisadores, técnicos de som, além de musicistas que possuem vasta experiência colaborativa com o violão, seja na vertente música de câmara ou orquestral. Solicitamos aos nossos web espectadores que nos ajudem nessa tarefa, reagindo, comentando e, se possível, compartilhando nossa publicação. Para você que está nos assistindo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Lembre-se, o sucesso de cada entrevista é o sucesso de todo o projeto. Lembrando mais uma vez as palavras do poeta mineiro Pierre Santos, instantes antes da entrada de um violonista no palco, onde ele tão bem traçou um paralelo entre a espera por um amor, pelo coração, e a espera por um acorde pelo violão. Abre aspas. Uma cadeira vazia não é como um vazio coração. Ela tem expectativa, ele não. Uma viola oca não é como um transido coração. Ela espera pelo acorde. Ele não. Não é isso, Jorge Melo? Oh, maravilha, Celso, que coisa linda. É um prazer Bonito, estar aqui com né? você, com todos os ouvintes. Muito bom. Jorge, eu que agradeço a sua presença. Você já é um amigo meu de algum tempo. Eu sou encantado com o seu trabalho. Você, para quem não conhece o Jorge, ele é violonista, o Jorge é professor e ele é um dos mais importantes pesquisadores sobre música de violão, sobre os compositores, enfim, é um dos mais importantes do Brasil. Então é uma honra para o ciclo de entrevistas O Charme do Violão Mineiro contar com a presença do Jorge Melo com a gente. Jorge, você é mineiro da onde? Sou mineiro de Caxambu, Rio de Janeiro. Ah, tá certo, gente. O Jorge, ele é carioca, ele tem um filho que mora em Caxambu, né? A gente sempre faz essa brincadeira, mineiro da onde? Então, mas é mineiro do É, coração, né, Jorge? Mineiro mineiro do do... coração. Meu E filho está em Caxambu e minha neta também. que bacana, é isso mesmo, é isso mesmo. Ô, Jorge, conta pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória, né? As suas atividades profissionais, o seu interesse pela música, as suas publicações. Enfim, Jorge, conta para os nossos web espectadores que ainda não te conhecem, quem é o Jorge Melo? Vamos lá. É meio estranho, né? Ah, De nós mesmos, né? Um negócio assim. Mas hum, esse interesse pela música, ele começou cedo, né? Na casa vizinha à nossa, no tempo que nós uhum, morávamos na Ilha do Governador, um uhum, amigo da família organizava saraus uhum, e ele cantava com uma voz assim, a lá Vicente Celestino, tocava violão e de sim, vez em quando aparecia a tia Amélia, uhum. Amélia Brandão Nery, Pianista, que era né? ligada à família, assim. Então ela Aham, tinha um piano na casa, né? E ela aham, chegava lá e tocava o piano. Muitas vezes eu era a plateia. Eu uhum, era pequeno ainda e me encantava com aquelas músicas, com aqueles choros, né? uhum, E eu notava que ela ficava feliz ouvindo, percebendo que eu estava ali ouvindo. sim. E também meu pai organizava uns saraus, um deles foi o Luperce Miranda. Eu Ah, tive o Lupécio Miranda. privilégio
garoto ainda, de conhecer o Lupercio Miranda, figura extraordinária, de uma simplicidade. E assim, né, eu fui tendo esse amor pela música, pelo violão. Eu sempre digo assim que eu amo mais o violão do que ele a mim, mas mesmo assim eu Tá fui certo. prosseguindo. Aí, na adolescência, nós tínhamos um grupo lá. Nesse grupo fazia parte o Gonzaguinha, que morava na Ilha do Governador, ali no Cocotá. E depois passei um tempo assim, meio que envolvido em outras atividades. Estudei física, me formei, depois atuei como professor de física por mais de 30 anos na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Quase estive em Juiz de Fora, fiz concurso para lá também, passei, Sim, mas optei pela Rural, que eu entendi. também foi na mesma época, né? Sim. Então, depois disso, já na Rural, eu comecei a sentir aquela recaída pela música, né? E lá eu organizei as terças musicais, e onde eu levei muita gente. O nosso amigo Turíbio Santos, numa dessas vezes, foi Marco Pereira, o Guinga, início de carreira, né? Certo. O Marco foi lá com o Nico Assunção, aquele O baixista, o saudoso, baixista. sensacional, que também era bom, muito bom no violão. Muita Sim. gente boa, Chiquito Braga, o saudoso Chiquito. E eu comecei a pensar num projeto violão brasileiro, numa época pré-hemeroteca, pré muita coisa. Então, tudo acontecia presencialmente e foi muito complicado pensar no violão brasileiro. Ficou restrito mesmo a Rio, São Paulo, Minas, né? Então, a coisa foi prosseguindo. Eu fiz um monte de entrevistas, aí nasceu o interesse, através dessas entrevistas, no nome do garoto, como, Sim. como realmente uma pessoa que revolucionou a harmonia para o violão, que foi realmente iniciou o que nós podemos chamar de violão moderno brasileiro. Sim. E aí eu comecei a me interessar pela obra do garoto, e isso foi evoluindo do violão para todos aqueles outros instrumentos que ele tocava. Em 2012 saiu a biografia, né? Gente Humilde, Vida e Música de Garoto, pelo Sesc São Paulo. Mais tarde, 4 anos depois, saiu o livro Choros de Garoto, Show de onde eu, garoto. Aham. baseado em grande parte nas partituras que eu recebi da viúva do garoto. Depois eu passei para os filhos do garoto, né? E eu escrevi os textos, e o Henrique Gomide e o Domingos Teixeira fizeram a transcrição para a melodia cifra. São 67 choros do garoto. Então, ano retrasado, eu lancei um livro chamado A Viagem Musical de Nestor Campos. Nestor Campos, um violonista, guitarrista que sucedeu o garoto no trio Sordina. Sim, sim. Tenho É. preparado já, ainda Ah, sob a avaliação no hum, SESC, um hum, livro sobre o Zé Carioca. Zé sim, Carioca, é, o músico por trás do personagem. sim. É, Que então, produção, hein, Jorge? é Puxa isso. vida, É, não é fácil, né? Não é fácil, mas puxa vida, você está prestando um serviço para a música brasileira, em especial para o violão, um, um serviço muito relevante, digno dos nossos aplausos, Jorge. Muito muito obrigado. obrigado. É, eu É, gostaria de complementar dizendo sim. que eu participo do acervo digital do violão brasileiro, né? Eu Uhum, elaboro os verbetes, tem uma coluna lá. sim. Atualmente eu dou uma espécie de assessoria lá ao Museu da Imagem e do Som, Uhum. e é isso, né?
É muita coisa. É muita coisa. Que Às legal. vezes eu me atrapalho um pouco, né? Eu não consigo atender Ah. no tempo certo a Ô demanda, Jorge, né? mas está explicado, porque você tem uma atividade de pesquisa muito séria e muito grande, né? Então não é fácil, não. A sua cabeça deve ficar a mil assim o tempo todo, né? Ô Ah, Jorge, mas hum, diga. mas a gente vai falar sobre um personagem muito especial do violão brasileiro e mais especial do violão mineiro, que é o José Augusto de Freitas. Não é isso? Exatamente. Um grande nome, né, do violão brasileiro, Uhum. chegando mesmo a ser considerado, Hum. no início, né, dos anos 30, como o maior violonista brasileiro, com grande destaque em muitas matérias de jornais. Ele era apontado como o maior violonista brasileiro. Muito embora Uhum. esse título, né, Hum. seja sempre muito não é discutível, assim, naquela época, né, nós Aham. tínhamos aqui no Brasil muita gente boa e ele estava ali no Isso. topo. Verdade, verdade. Ô Jorge, então conta pra gente aí. Onde que o José Augusto de Freitas nasceu? O ano que ele nasceu? Como é que foi a mudança dele para o Rio de Janeiro? Conta pra gente esses primeiros anos do José Augusto de Freitas. Isso é uma história assim com uma imprecisão Hum. grande de dados, não é? Uhum. Alguma luz foi lançada pela revista A Voz do Violão, Uhum. na edição de março de 1931, Uhum. numa coluna que eles lançaram, assim, os astros brasileiros do violão. Uhum. Essa revista A Voz do Violão, ela sucedeu àquela muito famosa O Violão, Uhum. que foi publicada em 28, 29. Uhum. Então, para preencher esse vazio, entrou A Voz do Violão em 1931, mas ela teve uma vida mais curta que a primeira, infelizmente. Não Sim. é? Aham. Então, nessa revista, tem até Hum. uma cópia aqui Hum. Ah, tá. Tem da página, né? Que bacana. é, aí Hum. eles dizem o seguinte: assim a grande matriz, né, desses primeiros anos, né? Sim. Então, eles dizem que o Freitas, o José Augusto de Freitas, nascido no dia 20 de Aham. fevereiro de Aham. 1909, em Uhum. Rio Pomba, Rio Minas Pomba. Gerais. Aham. Então, depois você vai dar a localização geográfica para a gente. Próximo ao Ubá. É próximo ao Ubá. Na zona da Mata Mineira. Zona da Mata Mineira, perfeito. Então, Aham. ele veio para o Rio de Janeiro com Hum. 8 anos de idade, Uhum. não Sim. é? Sim. E pelo que a revista mostra, né, certamente através de um relato do próprio Zé Augusto, Hum. que ele se encantou com os acordes de violão. Certamente ele ouvia alguém tocar e aquilo o encantou Uhum. e despertou nele uma grande paixão pelo instrumento, Sim. que ele começou a tocar sozinho, de Uhum. ouvido. Eles usam essa, ainda colocam entre aspas, de Uhum. ouvido, Sim. sem mestre e sem professor. Uhum. E, ao chegar no Rio de Janeiro, ele Ah. foi ter aulas com o Joaquim Francisco dos Santos, o Quincas Laranjeiras. Uhum. Não especifica quanto tempo foi, mas Uhum. olha, ele chegou por volta de quê? De 1917, né? 17. Isso. É. Aham. E diz a revista que depois ele evoluiu muito rapidamente com, Uhum. com, com O Quincas o nosso, Laranjeiras. com o nosso Aham. Quincas Laranjeiras.
que o considera, e que o considerava o seu melhor aluno, o seu melhor discípulo. E ele, então, passou a ter aulas com o Agostinho Barrios. Sim. A impressão que dá, Celso, isso não está dito na revista, né, nessa reportagem, mas a impressão que dá é que isso aconteceu logo a seguir. Então, sim, veja só, a primeira visita do Barrios aqui no Rio de Janeiro, onde já estava o Freitas, se deu em 1916. Sim. Ele se apresentou no Rio, excursionou depois para São Paulo, voltou em 17. 18 ele esteve aqui, 19 e 20. Então, sim, eu acredito assim que no finalzinho, 1919, tenha sido a época em que ele tenha estudado com Barrios. Entendi. Porque numa tese sobre o Barrios, do Ciro Delvísio, que ele conta, né, que o José Augusto de Freitas, numa conversa com o Romualdo Simões, isso foi anotado, acho que foi pelo Fenício, né? Que aonde o Freitas dizia assim para o Romualdo que foi assistir um concerto, né, do Barrios e que não se conteve, né, de tanto entusiasmo, e o convidou para visitar a sua casa. E lá ele ficou. Quer dizer, o José Augusto fala que na casa da minha família. Quer dizer, ele, então, ainda morando com os pais. Né? Entendi. É muito ele interessante. Era muito novo para estar casado. Né? Então, ele diz assim que o Barrios prontamente aceitou, e dormia lá. E tinha um ritual que ele acordava, tomava o café, ia estudar, fazia. Aí começava com as escalas, depois os arpejos. E o Freitas chamava os amigos para ouvir o Barrios se exercitando, né, ensaiando. Entendi. Puxa vida, que experiência, hein, Jorge? Que experiência de vida que o Freitas teve ainda muito, muito novo, né? Muito novo. Muito novo. Então, isso propiciou a ele, assim, todo esse... conferiu a ele toda essa bagagem para que ele, ainda muito cedo, se lançasse como um concertista, né? Então, muito embora ele não tenha começado dessa forma. É verdade. Ele teve uma outra entrada no meio musical. Agora, Jorge, você falou da revista O Violão, que circulou no Brasil em 1928 e 1929, e nessa revista foi editada uma partitura do José Augusto de Freitas, que é a Gavota, não é isso? Exatamente. Exatamente. Então, nós vamos ouvir o primeiro exemplo musical dessa entrevista, a Gavota, de José Augusto de Freitas, executada pelo Luiz Carlos Barbieri.
Muito bem. Ouvimos de José Augusto de Freitas a gavota ao violão Luiz Carlos Barbieri. Jorge, eu gostaria de fazer uma colocação aqui e gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Eu ouvi nessa música alguns ecos da composição de Barrios. Eu me lembrei muito da gavota Madrigal do Barrios. Será que, de alguma forma, o José Augusto de Freitas tentou aqui fazer uma homenagem ao seu professor? O que você acha? Eu acho que sim, né? A influência, né? Pela admiração que ele sentia pelo Barrios, né? Por todo Uhum, esse envolvimento. uhum, Nós vamos ver depois que ele uhum, sempre colocava peças de Barrios em seu repertório, né? Então, uhum. isso é um sinal dessa profunda admiração que ele sentia. E o Barrios, realmente, ele é merecedor de todas essas homenagens. Um compositor fantástico, fabuloso, e Fantástico que mesmo. foi muito bom para o violão no Brasil, essa Uhum. vinda dele em tantas Sim, ocasiões, né? Foi uma bênção, porque o verdade. repertório nosso ele era Hum, muito restrito. O repertório do uhum, violão, antes hum, do Barrios, uhum, ele se limitava a trechos de ópera, né, adaptados uhum, ao violão, uhum. às composições do Carlos Garcia Tolsta, que sempre foi alguma, algumas peças dele sempre foram incorporadas nos repertórios de vários violonistas, né? Uhum. Inclusive o do Zé Augusto Freitas é uma influência muito forte, Forte, mas verdade. quando Hum, entra o Barrios, hum. ele já começa a trazer as suas próprias composições. Ele foi fazendo isso aos poucos, né? Nos Sim. primeiros concertos, em 1916, aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, tal, Hum, ele não colocava tanto as músicas dele, tocava as uhum, transcrições que ele fazia de músicas de Bach, coisas do Carlos Garcia Tolsa, que ele tinha uma ligação com o professor uhum, dele, foi muito uhum. amigo do Tolsa, enfim. Sim. E a coisa foi, à medida que o tempo ia passando, Barros ia Uhum. colocando as composições dele. Engraçado que o Freitas fez seguiu o mesmo script, O né? mesmo script, é muito curioso, é isso mesmo. Acho que você tem razão, Jorge, 100% de razão. Agora, como é que começa a atividade profissional do José Augusto de Freitas? É uma história muito interessante, porque ela vai estar ligada a um outro grande nome do violão brasileiro, Hum, o João Pernambuco, João Teixeira Guimarães. o João Pernambuco? Olha que João, interessante. E como é que isso exatamente. aconteceu? É, Hum, o João Pernambuco, ah, ele já era uma figura de grande prestígio nessa época, né? Essa época, situando no tempo, estou falando de 1928. sim. Um ano antes, teve aquele festival patrocinado pelo Correio do Amanhã, O Que é Nosso, que Uhum, foi assim, um festival maravilhoso, com participação popular, que é, abrangendo todos os gêneros, uma coisa fantástica, com sim. intensa participação popular. E para Uhum. o violão também nós tivemos, né? Nós tivemos um concurso, né? E tivemos É, três finalistas, o canhoto, né? O Américo Jacomino, né? sim. A Ivone Rebelo, filha do Zé Cavaquinho, né? Do José Uhum, Rebelo da Silva, e sim. o cego também, Manuelito Lima. Uhum, sim. Então, como eles não podiam ter, não conseguiram uma peça de confronto, os organizadores resolveram dar três prêmios. Uhum, Então, a Ivone ganhou o prêmio Quincas Laranjeiras, sim.
o Manuelito ganhou o prêmio Levi no Albano da Conceição, por fato que Uhum. era também cego, né? Uhum. E o nosso amigo, o Jacomino, ganhou o prêmio João Pernambuco. João Pernambuco. Olha que interessante, né? É, Três personalidades. é. Aham. Então, nessa época, o João Pernambuco ainda estava difundindo a música que eles chamavam do Norte, né? Uhum. A geopolítica era Norte-Sul naquela época. Sim. Então, ele tinha aqueles grupos regionais, aquela coisa toda. E a partir de 1900, começa um pouquinho antes, em 1926, ele faz 2 gravações com o Rogério Guimarães. Uhum. Uhum. Família toda carioca, a família Pinheiro Guimarães. O pai do Rogério foi para Campinas, ele casualmente nasceu lá. Aham, entendi. Então, ele fez 2 gravações com o Rogério Guimarães, duas de violão, e 2 também ele no violão, acompanhado pelo Nelson Alves no cavaquinho. Gravou, foi a primeira gravação em 26, a primeira gravação de sons de carrilhão e não Oh, carrilhões. olha, esse hino do violão brasileiro, né? Esse hino, essa Hino do... peça que é super Exatamente. conhecida em qualquer lugar do mundo, os sons de carrilhão, né, como era no início, ela é conhecida como um hino do violão brasileiro. E aí, logo depois, ele conhece o Zé Augusto de Freitas? Como é que é isso? Aí, em 1928, ele, o João Pernambuco, resolve direcionar a sua vida artística para o violão. Uhum. Então, ele participa de vários programas da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, isso em Uhum. 1928, de Uhum. junho até novembro. E, naquela época, os jornais publicavam todos os programas e todo o conteúdo desses programas. Olha, O que fornece a nós, pesquisadores, sim, isso é uma maravilha, dados fantásticos. Então, sem por dúvida. exemplo, Ah, é, o Pernambuco convidou, já tinha tocado em duo com Rogério Guimarães, em 26, uhum. convida o Freitas, de Augusto Freitas, certamente através do Quincas Laranjeiras, já por indicação, certamente, Barrios Uhum. também, que era ligado ao Quincas, e eles Uhum. começam a fazer programas na Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Muitas Certo. vezes, somente o Pernambuco e o Freitas, e Uhum. outras vezes ele, Freitas e Rogério Guimarães. Que legal. Então, o Freitas ele já estava envolvido com aquilo que existia de melhor dos violonistas e ele também era um deles, né? Nesse tempo no Rio de Janeiro. Então, por exemplo, Ah, aqui tem majoritariamente eram ah, composições do João Pernambuco, certo. como Interrogando, Valsa Triste, Campanhas do Sul, Delirando, Toada Gaúcha, Rebuliço, Saudade, Magoado, Um Momento, Toada Gaúcha, Aham. Interrogando e Lágrimas, não lágrimas, Tá. Lágrimas, né? Lágrimas. Aham. Magoado, Viola Sertaneja e Cotuba. Mas também aparecia Ah, é, uma mazurca ah. que eu vi depois, que era de fato do Carlos Garcia Tolsa. Ah, sim. Uhum. Eu tirei a dúvida consultando o livro do Paulo Prata sobre João Pernambuco, Entendi, entendi. porque na programação não aparecia. Eles também Hum. tocaram de novo a Matilde, era uma peça muito Muito executada, muito muito conhecida nesse executada, momento, né? Verdade. e a canção catalã, Canção catalã? é, Olha, isso é um dado diferente, né? É um dado ainda diferente. tinha Mariette, Mariette. Mariette, é do Aham, Tárrega, né? aham, isso. Marieta.
Maria. Maria, tá? E a outra canção catalã, acho que é do Llobet, né? Llobet, exatamente, uma É, harmonização da canção popular catalã feita pelo Llobet. é. Legal. Então, isso dá a ideia Uhum. do envolvimento, né, do Zé Augusto de Freitas com João Pernambuco, com o Rogério Uhum. Guimarães, ou seja, como você bem disse, ele estava ali entre grandes violonistas. E só uma ligeira observação, Uhum. 2 anos depois, né, Uhum. o João Pernambuco grava, porque isso não foi gravado Uhum. em discos. Infelizmente, isso foi executado em programas de rádio e Uhum. só se tem notícia porque os jornais forneciam essa programação. Uhum. Mas gravação foi feita depois. As gravações de João Pernambuco foram Uhum. feitas em final de 29, especialmente, principalmente em 1930, tendo Uhum. a acompanhá-lo o futuro Zé Carioca. Entendi. É um momento muito rico, né, Jorge? É É um momento muito rico. um momento de efervescência na música brasileira e, em especial, no violão. Então, isso aí aconteceu em 1930. Então, nós temos uma surpresa para os nossos espectadores. Nós vamos colocar um áudio do José Augusto de Freitas, o próprio homenageado da nossa entrevista de hoje, executando a sua música Lamentos d'Alma. Ouvimos Lamentos d'Alma, de José Augusto de Freitas, ao violão, José Augusto de Freitas, em uma gravação realizada no dia 20 de setembro de 1930, uma gravação muito rara. Ô Jorge, a gente, ouvindo essa gravação, a gente percebe o quanto que o José Augusto de Freitas era um violonista extremamente capacitado, todas as linhas, a linha melódica é muito bem cuidada, o acompanhamento é muito bem cuidado, os baixos também. Ele era um grande violonista, né? E um grande compositor, né? Porque
toda essa construção é muito bem feita. É muito Muito. bem feita. Então, Uhum. você repara, ele é fantástico como Sim. compositor Uhum. e como intérprete. Que balanço que ele tem! É É um negócio verdade. impressionante. Você Aham. vê aquilo, é saltitante, é dançante, é É, provocativo, é muito é gostoso. Não é uma peça assim, é, sem sentimento, sem alma. verdade. Ele ali mostra a alma dele. Verdade, Jorge, verdade. Agora, você podia falar um pouco mais para a gente sobre a atuação do José Augusto de Freitas após, no período dessas gravações, por volta do final da década de 1920, década de 1930. Por onde que o José Augusto de Freitas circulava, além da rádio que você citou anteriormente? Rapaz, ele passa, então, a dar uma Ah, guinada na carreira dele, sim. e ele mesmo se intitula concertista de violão. Quando ele age dessa forma, ele já aponta Aham. claramente para esse caminho, né, de um concertista. Sim. Então, ele faz um teste Hum. em abril de 1929. Ah. Ele vai para Barbacena. Aham. Nós até cogitamos, né, quer dizer, por que Barbacena? Quer dizer, era muito comum você, antes de grandes apresentações, você Uhum. testar Sim. reação de público, o repertório, né, como seria e tal. Então, você vai para um lugar mais afastado. Sempre foi uma estratégia Uhum. dos artistas. Sim. E ele escolheu a Barbacena, que, segundo o meu consultor em assuntos geográficos de Minas Gerais, é Ah, pertinho de. Não de sei Rio se é pertinho, mas Pomba. é É de próximo a Rio Rio Pomba. Pomba. Aham. Né? Sim. Então, nós podíamos imaginar que ele aproveitou, né? Foi visitar os parentes, os amigos lá, muito embora ele tenha saído cedo de lá, Uhum. certamente devia ter familiares. Sim. E então ele aproveitou e fez esse concerto no Cine Teatro Odeon, Uhum. em Barbacena. Sim. Certamente porque em Rio Pomba não teria essa estrutura, não, um teatro para ele se apresentar. Então ele elegeu Uhum. Barbacena e Uhum. fez a sua pré-estreia, né? Se Sim. pudermos chamar assim, Aham. lá. E isso Aham. em abril de 1929. Entendi. Depois veio o primeiro concerto, né? Mas Hum. ele também, como era usual, Hum. ele fez, na véspera, uma prévia no Jornal do Brasil. Uhum. Esse, na verdade, não foi um concerto no Jornal do Brasil. Uhum. Até no verbete está meio confuso, Hum. porque aparece concerto não, não é uma prévia feita no Uhum. Jornal do Brasil, e o É, concerto mesmo foi no Instituto Nacional de Música, sim, certo? esse no jornal é como se fosse uma amostra, né? Isso era uma atitude muito comum dos concertistas, das pessoas que iam Sim, se sim, apresentar, fazer uma amostra para divulgação, né? exatamente. Isso, por exemplo, o Barrios, nas primeiras vezes que teve aqui, Uhum, ele cansou de fazer isso. Ele fazia uma, visitava lá, e ele fazia muito isso no Jornal do Comércio. Ele chegava lá, uhum, porque os concertos eram naquele salão do Jornal do Comércio, que era um negócio fantástico. Aí ele chegava lá uhum. na redação, olha, Ah, amanhã vai acontecer isso, blá, 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 tocava umas 4 músicas. certo. Então, no dia 29 de agosto Hum, é que foi esse primeiro concerto, uhum, que contou com a participação do Carlos de Almeida no violino uhum. e da Dulce Drummond soprano. Ah, Então, sim. que era uma outra característica na época, né, que os concertos não eram assim exclusivamente por exemplo, do José Augusto de Freitas. Ele tinha
convidados, não é? Então, Entendi. a Josefina Robledo fez isso, o Barros Uhum. fazia, sempre colocava algumas Ou, pessoas, né? outras atrações, né? E isso era bom Outras que atrações. dava uma diversidade, enriquecia aquela apresentação. Era muito comum, isso era muito comum. É. Uhum. Então, a novidade aí foi exatamente o repertório, né, apresentado pelo Zé Augusto de Freitas, né? Sim. Ele apresenta peças de Barros, né? Apresenta madrigal, tua Aham. imagem, Sim. tudo de concerto, apresenta também um minueto do bar com uma transcrição do Segovia, uma Uhum. peça, uma transcrição de Targa, Uhum. apresenta peças dele mesmo, não é? Sim. E Aham. sim, e claro, Carlos Garcia Tolsa com Ao Fim Solos e Meditação Noturno, Uhum. né? Que é em Essas duas trêmulo. músicas ele executou diversas vezes, né? Foram músicas que fizeram parte do programa dele, José Augusto de Freitas, durante muito tempo, né? Exatamente. Então essas músicas elas foram muito são reflexo daquele do aprendizado com Quincas, com Barrios, não é? Uhum. O Quincas em 1927 ele deu um concerto Hum. no Cassino Copacabana com Melchior Cortez, que foi um negócio espetacular, onde tinham, Uhum. claro, peças do Tolsa, Sim. peças do Barros. Aquilo foi uma homenagem a um grande violonista brasileiro, Hum. o Souza Imenes, Souza Mendes. José Aham. de Souza Imenes, Uhum. que falecido já há muito tempo, naquela época, Aham. e eles prestaram essa homenagem. Foi assim Uhum. uma espécie de reaparecimento, ressurgimento do Quincas Laranjeiras. Então, o Quincas sempre Entendi. teve essa ligação muito grande com Garcia Tolsa através do Imenes, que foi discípulo do Tolsa. Sim, sim. Muito Então, você legal. vê que é Uhum. uma sucessão de coisas, né, que aparecem. Né? Uhum. Que, e aí tem o segundo concerto, né? Segundo Sim. concerto é realizado lá no Tijuca Tênis Clube. Uhum. Uhum. E aí você nota novamente músicas do Carlos Garcia Tolsa, Uhum. soluços do Zé Augusto de Freitas, que aí Soluços. já Aham. estamos na mesma época, isso foi em 18 de janeiro de 1930, então nós estamos na mesma época da gravação, Sim, sim, exatamente. né? É verdade. Soluços. Aham. Mas aí ele também tem uma grande novidade, que é, bom, ele toca Recuerdo de Alhambra do Targa, toca Olha, nesse concerto. Toca, interessante. ele Uhum. toca Estudo em Lá do Targa, Uhum. o Madrigal, né? Gavotte Madrigal, ele toca. Então Aham. você vê que tem aí já, e claro, composições dele, foi a grande novidade. Ele toca, além de soluços, toca o Sim. choro número 9, toca a Aham. evocação, choro número 7, Uhum. e ele vai colocando o exemplo que fazia o O Barrios lá atrás. Ele Barrios, vai... E sim. esse terceiro concerto, que foi no Teatro Fênix. Uhum. Sim. Esse concerto ele foi em julho de 1930. Sim. E ele foi um concerto muito. Então, estamos aí localizando naquelas gravações dele. Então, Uhum. 30 foi uma espécie de ano de ouro dele. Uhum. Sim. Então, o que aconteceu de diferente nesse concerto? Hum. O que chamou a atenção Hum. foi a execução do choro número 1 do Villa-Lobos. Isso é muito importante. Muito importante. Essa obra foi composta em 1920 para violão solo.
é a obra que inaugura a série de choros do Villa-Lobos, é dedicada ao Ernesto Nazaré. Então, ele a executa em 1930. Isso. Eu não sei se ele foi o primeiro violonista brasileiro a executar essa música. Mas, com certeza, ele foi um dos primeiros, se não o primeiro, um dos primeiros. Não, antes, parece que fugiu o nome. Regino Sanz de la Massa. O Sanz de la Massa. Ele tocou, acho que foi em 1928, segundo a Márcia Taborda, foi a primeira apresentação dessa música. Sim, sim. No Brasil. Mas violonista brasileiro, eu acho que ele foi o primeiro. Eu andei procurando e só encontrei esse registro. Isso é um dado muito interessante, Jorge, porque mostra o quanto que o José Augusto de Freitas ele estava antenado com a música que estava sendo produzida no Brasil e o tanto que e também sobre a capacidade de leitura musical que o José Augusto de Freitas tinha. Isso é um dos dados mais interessantes sobre a biografia do José Augusto de Freitas que a gente tem. Então, exato. Ô Jorge, você falou dos Soluços. Soluços provavelmente é a música mais conhecida do José Augusto de Freitas, e nós vamos ouvi-la agora na interpretação de Dilermando Reis.
Muito bem, ouvimos de José Augusto de Freitas a valsa Soluços, interpretada magnificamente pelo Dilermando Reis. Essa gravação foi realizada em 1961. Não é isso, Jorge Melo? Exatamente. E é incrível, não é? Essa interpretação. Se você Uhum, pensar que pureza de som num uhum. violão de cordas de aço. Corda de aço, verdade. É um Verdade. negócio assim impressionante, né? Para quem já tocou em cordas de aço, sabe que é muito complicado você controlar o Uhum, som. Ele fica sim. estridente, quer dizer, você vê a suavidade, os acordes, ele puxa aquilo Uhum, com uma leveza. uhum. E interessante como ele se apropria das músicas, não é? Tem Sim. músicas, né, que ele interpreta como essa, como Abismo de Rosas, não é? Uhum. Como o próprio sons de carrilhão que ele já usa como Sim. sons de carrilhões, e Aham. também o Abismo de Rosas, Gotas de Lágrimas, Gotas de Gotas de lágrimas. Lágrimas do Mozart Bicalho, Uhum. que é um negócio fantástico. E então ele vira um coautor. Se você colocar a mesma música Uhum. tocada pelo Freitas, Hum. a gente vê que tem uma diferença. Que tem uma Não é para diferença. Verdade. não é para Verdade. melhor nem para pior, não. É uma diferença. Ambas são maravilhosas. É possível a gente escutar o Freitas Vamos ouvir o tocando. Freitas, vamos ouvir o Freitas tocando um trecho da Soluços, numa Isso. gravação de 10 de setembro de 1930. Muito bem, ouvimos um trecho, a primeira sessão da valsa Soluços, do José Augusto de Freitas, pelo próprio autor, uma gravação de 10 de setembro de 1930. Ô Jorge, é interessante, cada um escolheu alguns aspectos interpretativos para nortear, né, a sua performance, e ambas são muito boas, né, muito bem realizadas. São ambas excelentes. Agora, que música, em que sentimento. O próprio nome já sugere isso, mas é muito mais. Você ouvindo essa música, que parece que, né, vem assim das entranhas, é um negócio de louco. É uma É, maravilha. Que compositor. verdade, o José Augusto de Freitas, a gente não entende por que ele não é mais conhecido, mais divulgado, mais reverenciado na história do violão brasileiro, né? Essa é uma lacuna que esse ciclo de entrevistas pretende contribuir, né? Lançar luz a algumas determinadas personalidades do violão mineiro que estão um pouco desconhecidas. Ô Jorge, depois da gente já conversar sobre o início da carreira do José Augusto de Freitas, as apresentações, o cuidado que ele teve com o repertório. Nós ouvimos o José Augusto de Freitas, ele foi representado aqui pelo Luiz Carlos Barbieri, pelo Dilermando, por ele mesmo. Eu te faço uma pergunta. Para você, Jorge Melo, qual que é o charme do violão? O charme dele, exatamente do violão dele, exatamente o sentimento, a sensibilidade, a delicadeza, a profundidade da alma dele e como Uhum. ele consegue transpor isso
do violão para os ouvintes. Então, ele consegue se revelar, revelar toda a sua vida interior, toda essa intensidade, através da sua música, tanto interpretada por ele quanto por outros, né? E consegue também interpretar músicas de outros com essa mesma sensibilidade e doçura, que você observa. E ele até nas músicas mais gingadas, mais balançadas, ele também não perde isso. Você vê que é uma interpretação fantástica. Uma Então, eu acho característica, né? uma característica dele, é um toque dele. Ele tem essa digital, essa assinatura, e esse é o charme dele. Tá certo. Conversa boa é assim, ela vai passando rapidinho, rapidinho. Mas antes das considerações finais, eu gostaria de ouvir mais uma música. Nós vamos ouvir o choro Cachorro Quente, do José Augusto de Freitas, interpretado pelo Jefferson Mota.
Muito bem, nós ouvimos o choro Cachorro Quente, de José Augusto de Freitas, na interpretação de Jefferson Mota. Jorge Melo, suas considerações finais, por favor, a palavra é sua. Olha, foi um grande prazer, né, estar aqui com você, com os ouvintes, falando do Zé Augusto de Freitas, e estamos empenhados, de fato, nesse resgate da obra dele. Ele deixou muita coisa, tem muitas músicas ainda para serem descobertas e trazidas a público. Isso é um trabalho muito importante, não é? Uhum. É provável que no acervo do Jodacil Damasceno nós encontremos muitas peças do José Augusto de Freitas, que teve uma produção muito grande Uhum. e precisa ser mostrada. Eu acho que uma das razões por que ele foi tão esquecido, tão relegado a esse esquecimento, foi exatamente a falta de peças no repertório dos violonistas, né? Então ficou somente soluço agora esse resgate belíssimo, né? do Barbieri, Uhum. da Gavota, do Cachorro Quente com Jefferson, né? Aliás, Uhum. belíssima execução, ambas, né? Sim. Muito boas. Uhum. E vamos torcer para que realmente as pessoas conheçam mais as músicas do Zé Augusto de Freitas, que são composições belíssimas, né? Você vê, mesmo passando por aquelas dificuldades todas, já na década de 40, ele dando aulas de Uhum. violão antes da acordeon, por preços baixíssimos, ainda assim ele encontrava forças para, por exemplo, participar do Dia do Violão, que foi uma iniciativa da Associação Feminina de Mulheres Cristãs, uma festa realizada no IRB, no Rio de Uhum. Janeiro, no Uhum. Salão do IRB, Uhum. para homenagear os soldados da Força Expedicionária Brasileira. Uhum. Então, foi uma conferência do Jaci Regos Barros, o violão na tristeza e na alegria, né? Tristeza e Uhum. alegria para os Uhum. soldados. Uhum. E depois dessa palestra, que foi um histórico, né, do violão no Brasil, Uhum. um recital que contou com a presença, nada mais, nada menos, veja bem, Uhum. que Ah. Garoto, Aham. Rogério Guimarães e Zé Augusto Sim. de Freitas. Isso em Uhum. 26 de setembro de 1945. Entendi. É. Então, É. ele já, ainda que sem a mesma pujança da década passada, ele ainda encontrava forças para levar avante a história do violão, né? Então, isso é muito importante. Imagina a alegria dele ao encontrar um discípulo como o Jodacil Damasceno, com aquele entusiasmo e que pôde Sim. orientá-lo e encaminhá-lo depois, né, para outros professores que, Uhum. né, fizeram do Jodacil esse violonista É. fantástico, né, que foi. Essa bandeira do violão brasileiro, né? É. Então, O... eu queria te agradecer muito, é uma honra estar aqui com você, é um projeto belíssimo. Como eu te falo, né, eu sou um mineiro de coração Sim. e Uhum. torço muito pelo sucesso e sempre que preciso eu estarei aqui, né, participando. Uma grande honra e um grande abraço em todos que estiverem ouvindo esse programa, espero que gostem. E, poxa, pena, tinha tanta coisa a mais para falar. Conversa boa é assim, passa rápido. Exatamente, passa rápido e o personagem é muito rico. Para aqueles que não É, conhecem, fica a dica: vamos pesquisar sobre a música, sobre a carreira, sobre a personalidade. José Augusto de Freitas, ele merece. As nossas considerações finais, pedimos mais uma vez aos nossos web espectadores que nos ajudem nessa tarefa, reagindo, comentando e, se possível, compartilhando a nossa publicação. Para você que está assistindo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Lembre-se sempre, o sucesso de cada um é o sucesso de todo o projeto.
Nossos agradecimentos aos nossos web espectadores, ao violonista, professor e pesquisador Jorge Melo, ao jornal Folha da Manhã pelo apoio ao projeto, aos violonistas Carlos Walter e Henrique Menezes pela consultoria digital, ao violonista e professor Gilson Antunes pela sessão dos áudios do José Augusto de Freitas, aos violonistas Luiz Carlos Barbieri e Jefferson Mota, também pela sessão dos seus áudios executando as músicas do José Augusto de Freitas, ao designer Alan Alves pela criação da arte do projeto. Um grande abraço e até o próximo encontro.